9 de maio de 2017. Yet die Wahrheit. E se vídeo escrito em 2010, aliás, postagem escrita em 2010, postado no meu blog em 2011. Todos estão cientes que nosso mundo possui uma história manipulada. Nossa vida, nossos alimentos, pensamentos, diversão, tudo sofreu e sofre manipulação constante. Então, por que ainda as pessoas creem naqueles que nos passam uma aparência confiável ou que tem um título confiável? Porque ainda tentam se apegar nas bagagens que colecionam do sistema desde que nasceram. Está na hora de sublinharmos bem na nossa cabeça que vivemos no mundo manipulado. Devemos duvidar, analisar, pesquisar, discernir sempre e nunca, mas nunca mesmo confiar e entregar nosso poder da fé e do ato de acreditar no que o sistema e seus controladores nos dão. Se não fizermos isso, eles sempre acharão outras coisas para nos pegarem e continuaremos escravos. Eles querem nossas mentes e eles a têm. Abaixo o texto. Todos estão muito aflitos com os últimos acontecimentos do mundo. Estamos todos tentando buscar informações e respostas através delas. O difícil é saber respostas quando estamos num mundo onde tudo foi manipulado. Como saber o que é verdade, o que é 100% seguro para se confiar? Existem tecnologias que não nos foram apresentadas e, depois de pensar sobre elas, deixei minha mente me mandar as questões que costumo receber para as coisas que leio, vejo, vivo, experimento, ouço, etc, etc. Então, junto com vocês, vamos começar a analisar, a questionar, a duvidar e criar suposições. Vamos nos deixar levar pelo e se? E se? E se todas as fotos que temos da NASA são feitas por supercomputadores que nenhum ser humano conhece, apenas os cientistas da NASA? Nazista? Somente aqueles que fazem parte do grupo dos controladores. É somente isso. É difícil engolir isso? Mas, se você apenas se ligar no que você vê nessa, vamos chamar, Matrix, vamos referir assim, pois assim facilita o entendimento. E somente crer no que dela sai, você está controlado e, pior, ficará sempre preso. Deixe sua mente te dar probabilidades, possibilidades, novas ideias, novas visões das coisas. E se, de novo, e se todo o universo não passa de uma grande tela que reflete essas imagens todas de planetas e estrelas distantes, e tudo que se desenvolve nesse universo que pensamos existir não passa de projeção desse refletor de super tecnologia que é difícil até de imaginar, mas que pode existir? Esse apenas existe nosso sistema solar e o resto é tudo fundo. Um fundo bem legal que a Matrix criou para nos fazer crer que vivemos em um imenso universo, não somente um universo. Tá bem, vamos dizer, mas e os cientistas? Eles não conseguem ver isso? Mas se estou dizendo que é tudo de high-tech, que não se vê por aqui, como os cientistas honestos e não comprados? Pois lembre-se, quem financia a ciência? Então, vamos pensar somente nos honestos. Como eles vão se dar conta? Eles nunca saíram da Terra. Só especulam e creem no que a NASA diz quando faz alguma viagem. ou que satélites e ônibus espaciais nos traz de informações. E de novo, mas e se... e se quando colocam um satélite no espaço, tudo já for e já é definido. A informação já fora criada para que a vejamos como existente. Afinal, esses que estão envolvidos com tudo isso fazem parte dos que servem aos controladores. No mínimo você já deve estar dizendo que sou louco e não quer mais ver o vídeo. Mas você já não acordou?
Ainda pensa que está vivendo num mundo criado e sustentado pelo amor divino? Ainda não sabe que está numa matrix ilusória, num jogo? Eu gosto de usar essa palavra matrix porque aí todo mundo lembra do filme e eu não preciso ficar tentando dizer mais ou menos como é que seria esse jogo. Então, por que ainda continua tentando se apegar às coisas da matrix? Por que ainda se apega tanto a tudo isso, mesmo quando tudo está sendo desmontado e dando pistas do que tudo é realmente? O sistema não precisa mais se esconder. Ele está deixando que todos saibam quem ele é. Ele adora causar falha. Ele é cruel, ele é mentiroso, enganador. Ele está deixando que todos saibam. Mesmo assim, as pessoas ainda estão apegadas a tudo isso aqui, como tudo isso fosse verdade. E que as mentiras... a gente conserta as mentiras. Bom, vamos imaginar que, na verdade, todos os humanos estejam numa sala. E nessa sala, nossas mentes veem como se fosse o universo. Isso também é possível. Estamos no mundo mental, tudo é mente. Depois vem tudo mais. Mas primeiro é a mente para ver o que lhe fora atribuído. Eu fiz esse vídeo e essa postagem há muitos anos atrás, uns 8, 9 anos, na verdade. E depois eu fui postando várias vezes, mas se você procurar nos meus vídeos, vai encontrar em 2010 ou 2011, essa mesma postagem que eu já fiz num vídeo falando, e se a NASA, se tudo que a NASA fala for mentira? Esse vídeos, filmes e fotos da NASA nos mentem. Tempestade solar. Você já acordou? Procura por esse título e você vai achar. Abraços. Obrigada por assistir meus vídeos. Me visite no meu canal do YouTube, no meu perfil do Facebook e na minha página. Até mais. 9 de maio de 2017. Jetzt die Wahrheit. E se... Vídeo escrito em 2010, aliás, postagem escrita em 2010, postado no meu blog em 2011. Todos estão cientes que nosso mundo possui uma história manipulada. Nossa vida, nossos alimentos, pensamentos, diversão, tudo sofreu e sofre manipulação constante. Então, por que ainda as pessoas creem naqueles que nos passam uma aparência confiável ou que tem um título confiável? Porque ainda tentam se apegar nas bagagens que colecionam do sistema desde que nasceram. Está na hora de sublinharmos bem na nossa cabeça que vivemos no mundo manipulado. Devemos duvidar, analisar, pesquisar, discernir sempre e nunca, mas nunca mesmo confiar e entregar nosso poder da fé e do ato de acreditar no que o sistema e seus controladores nos dão. Se não fizermos isso, eles sempre acharão outras coisas para nos pegarem e continuaremos escravos. Eles querem nossas mentes e eles a têm. Abaixo o texto. Todos estão muito aflitos com os últimos acontecimentos do mundo. Estamos todos tentando buscar informações e respostas através delas. O difícil é saber respostas quando estamos num mundo onde tudo foi manipulado. Como saber o que é verdade, o que é 100% seguro para se confiar? Existem tecnologias que não nos foram apresentadas e, depois de pensar sobre elas, deixei minha mente me mandar as questões que costumo receber para as coisas que leio, vejo, vivo, experimento, ouço, etc, etc. Então, junto com vocês, vamos começar a analisar, a questionar, a duvidar e criar suposições. Vamos nos deixar levar pelo e se? E se? E se todas as fotos que temos da NASA são feitas por supercomputadores que nenhum ser humano conhece, apenas os cientistas da NASA? Nazista? Somente aqueles que fazem parte do grupo dos controladores. É somente isso. É difícil engolir isso? Mas se você apenas se ligar no que você vê nessa, vamos chamar, Matrix,
Vamos referir assim, pois assim facilita o entendimento. E somente crer no que dela sai, você está controlado. E pior, ficará sempre preso. Deixe sua mente te dar probabilidades, possibilidades, novas ideias, novas visões das coisas. E se todo o universo não passa de uma grande tela que reflete essas imagens todas de planetas e estrelas distantes, e tudo que se desenvolve nesse universo que pensamos existir não passa de projeção desse refletor de super tecnologia que é difícil até de imaginar, mas que pode existir. Esse apenas existe nosso sistema solar e o resto é tudo fundo. Um fundo bem legal que a Matrix criou para nos fazer crer que vivemos em um imenso universo, não somente um universo. Tá bem, vamos dizer, mas e os cientistas? Eles não conseguem ver isso? Mas se estou dizendo que é tudo de high-tech, que não se vê por aqui, como os cientistas honestos e não comprados? Pois lembre-se, quem financia a ciência? Então, vamos pensar somente nos honestos. Como eles vão se dar conta? Eles nunca saíram da Terra. Só especulam e creem no que a NASA diz quando faz alguma viagem. ou que satélites e ônibus espaciais nos traz de informações. E de novo, mas e se... e se quando colocam um satélite no espaço, tudo já for e já é definido? A informação já fora criada para que a vejamos como existente. Afinal, esses que estão envolvidos com tudo isso fazem parte dos que servem aos controladores. No mínimo você já deve estar dizendo que sou louco e não quer mais ver o vídeo. Mas você já não acordou? Ainda pensa que está vivendo num mundo criado e sustentado pelo amor divino? Ainda não sabe que está numa Matrix ilusória, num jogo? Eu gosto de usar essa palavra Matrix porque aí todo mundo lembra do filme e eu não preciso ficar tentando dizer mais ou menos como é que seria esse jogo. Então, por que ainda continua tentando se apegar às coisas da Matrix? Por que ainda se apega tanto a tudo isso, mesmo quando tudo está sendo desmontado e dando pistas do que tudo é realmente? O sistema não precisa mais se esconder. Ele está deixando que todos saibam quem ele é. Ele adora causar falha. Ele é cruel, ele é mentiroso, enganador. Ele está deixando que todos saibam. Mesmo assim, as pessoas ainda estão apegadas a tudo isso aqui, como tudo isso fosse verdade. E que as mentiras... a gente conserta as mentiras. Bom, vamos imaginar que, na verdade, todos os humanos estejam numa sala. E nessa sala, nossas mentes veem como se fosse o universo. Isso também é possível. Estamos no mundo mental, tudo é mente. Depois vem tudo mais. Mas primeiro é a mente para ver o que lhe fora atribuído. Eu fiz esse vídeo e essa postagem há muitos anos atrás, uns 8, 9 anos, na verdade. E depois eu fui postando várias vezes, mas se você procurar nos meus vídeos, vai encontrar em 2010 ou 2011, essa mesma postagem que eu já fiz num vídeo falando, e se a NASA, se tudo que a NASA fala for mentira? Esse vídeos, filmes e fotos da NASA nos mentem. Tempestade solar. Você já acordou? Procura por esse título e você vai achar. Abraços. Obrigada por assistir meus vídeos. Me visite no meu canal do YouTube, no meu perfil do Facebook e na minha página. Até mais. 9 de maio de 2017. Jetzt die Wahrheit. E se... Vídeo escrito em 2010, aliás, postagem escrita em 2010, postado no meu blog em 2011. Todos estão cientes que nosso mundo possui uma história manipulada. Nossa vida, nossos alimentos, pensamentos, diversão, tudo sofreu e sofre manipulação constante. Então, por que ainda as pessoas creem naqueles que nos passam uma aparência confiável ou que tem um título confiável? Porque ainda tentam se apegar nas bagagens que colecionam do sistema desde que nasceram.
Está na hora de sublinharmos bem na nossa cabeça que vivemos num mundo manipulado. Devemos duvidar, analisar, pesquisar, discernir sempre e nunca, mas nunca mesmo confiar e entregar nosso poder da fé e do ato de acreditar no que o sistema e seus controladores nos dão. Se não fizermos isso, eles sempre acharão outras coisas para nos pegarem e continuaremos escravos. Eles querem nossas mentes e eles a têm. Abaixo o texto. Todos estão muito aflitos com os últimos acontecimentos do mundo. Estamos todos tentando buscar informações e respostas através delas. O difícil é saber respostas quando estamos num mundo onde tudo foi manipulado. Como saber o que é verdade, o que é 100% seguro para se confiar? Existem tecnologias que não nos foram apresentadas e, depois de pensar sobre elas, deixei minha mente me mandar as questões que costumo receber para as coisas que leio, vejo, vivo, experimento, ouço, etc, etc. Então, junto com vocês, vamos começar a analisar, a questionar, a duvidar e criar suposições. Vamos nos deixar levar pelo e se? E se? E se todas as fotos que temos da NASA são feitas por supercomputadores que nenhum ser humano conhece, apenas os cientistas da NASA? Nazista? Somente aqueles que fazem parte do grupo dos controladores. É somente isso. É difícil engolir isso? Mas se você apenas se ligar no que você vê nessa, vamos chamar, Matrix, vamos referir assim, pois assim facilita o entendimento. E somente crer no que dela sai, você está controlado. E pior, ficará sempre preso. Deixe sua mente te dar probabilidades, possibilidades, novas ideias, novas visões das coisas. E se, de novo, e se todo o universo não passa de uma grande tela que reflete essas imagens todas de planetas e estrelas distantes, e tudo que se desenvolve nesse universo que pensamos existir não passa de projeção desse refletor de super tecnologia que é difícil até de imaginar, mas que pode existir? E se apenas existe nosso sistema solar e o resto é tudo fundo? Um fundo bem legal que a Matrix criou para nos fazer crer que vivemos em um imenso universo, não somente um universo. Tá bem, vamos dizer, mas e os cientistas? Eles não conseguem ver isso? Mas se estou dizendo que é tudo de high-tech, que não se vê por aqui, como os cientistas honestos e não comprados? Pois lembre-se, quem financia a ciência? Então, vamos pensar somente nos honestos. Como eles vão se dar conta? Eles nunca saíram da Terra. Só especulam e creem no que a NASA diz quando faz alguma viagem. ou que satélites e ônibus espaciais nos traz de informações. E de novo, mas e se... e se quando colocam um satélite no espaço, tudo já for e já é definido? A informação já fora criada para que a vejamos como existente. Afinal, esses que estão envolvidos com tudo isso fazem parte dos que servem aos controladores. No mínimo você já deve estar dizendo que sou louco e não quer mais ver o vídeo. Mas você já não acordou? Ainda pensa que está vivendo num mundo criado e sustentado pelo amor divino? Ainda não sabe que está numa matrix ilusória, num jogo? Eu gosto de usar essa palavra matrix, porque aí todo mundo lembra do filme e eu não preciso ficar tentando dizer mais ou menos como é que seria esse jogo. Então, por que ainda continua tentando se apegar às coisas da matrix? Por que ainda se apega tanto a tudo isso, mesmo quando tudo está sendo desmontado e dando pistas do que tudo é realmente? O sistema não precisa mais se esconder. Ele está deixando que todos saibam quem ele é. Ele adora causar falha. Ele é cruel, ele é mentiroso, enganador. Ele está deixando que todos saibam.
Mesmo assim, as pessoas ainda estão apegadas a tudo isso aqui, como tudo isso fosse verdade, e que as mentiras, a gente conserta as mentiras. Bom, vamos imaginar que, na verdade, todos os humanos estejam numa sala, e nessa sala nossas mentes veem como se fosse o universo. Isso também é possível. Estamos no mundo mental, tudo é mente, depois vem tudo mais. Mas primeiro é a mente para ver o que lhe fora atribuído. Eu fiz esse vídeo e essa postagem há muitos anos atrás, uns 8, 9 anos, na verdade. E depois eu fui postando várias vezes, mas se você procurar nos meus vídeos, vai encontrar em 2010 ou 2011, essa mesma postagem que eu já fiz num vídeo falando, e se a NASA, se tudo que a NASA fala for mentira? Esse vídeos, filmes e fotos da NASA nos mentem. Tempestade solar. Você já acordou? Procura por esse título e você vai achar. Abraços. Obrigada por assistir meus vídeos. Me visite no meu canal do YouTube, no meu perfil do Facebook e na minha página. Até mais. 9 de maio de 2017. Jetzt die Wahrheit. E se... Vídeo escrito em 2010, aliás, postagem escrita em 2010, postado no meu blog em 2011. Todos estão cientes que nosso mundo possui uma história manipulada. Nossa vida, nossos alimentos, pensamentos, diversão, tudo sofreu e sofre manipulação constante. Então, por que ainda as pessoas creem naqueles que nos passam uma aparência confiável ou que tem um título confiável? Porque ainda tentam se apegar nas bagagens que colecionam do sistema desde que nasceram. Está na hora de sublinharmos bem na nossa cabeça que vivemos no mundo manipulado. Devemos duvidar, analisar, pesquisar, discernir sempre. E nunca, mas nunca mesmo confiar e entregar nosso poder da fé e do ato de acreditar no que o sistema e seus controladores nos dão. Se não fizermos isso, eles sempre acharão outras coisas para nos pegarem e continuaremos escravos. Eles querem nossas mentes e eles a têm. Abaixo o texto. Todos estão muito aflitos com os últimos acontecimentos do mundo. Estamos todos tentando buscar informações e respostas através delas. O difícil é saber respostas quando estamos num mundo onde tudo foi manipulado. Como saber o que é verdade, o que é 100% seguro para se confiar? Existem tecnologias que não nos foram apresentadas e, depois de pensar sobre elas, deixei minha mente me mandar as questões que costumo receber para as coisas que leio, vejo, vivo, experimento, ouço, etc, etc. Então, junto com vocês, vamos começar a analisar, a questionar, a duvidar e criar suposições. Vamos nos deixar levar pelo e se? E se? E se todas as fotos que temos da NASA são feitas por supercomputadores que nenhum ser humano conhece, apenas os cientistas da NASA? Nazista? Somente aqueles que fazem parte do grupo dos controladores. É somente isso. É difícil engolir isso? Mas se você apenas se ligar no que você vê nessa, vamos chamar, Matrix, vamos referir assim, pois assim facilita o entendimento. E somente crer no que dela sai, você está controlado. E pior, ficará sempre preso. Deixe sua mente te dar probabilidades, possibilidades, novas ideias, novas visões das coisas. E se, de novo, e se todo o universo não passa de uma grande tela que reflete essas imagens todas de planetas e estrelas distantes, e tudo que se desenvolve nesse universo que pensamos existir não passa de projeção desse refletor de super tecnologia que é difícil até de imaginar, mas que pode existir? E se apenas existe nosso sistema solar e o resto é tudo fundo,
Um fundo bem legal que a Matrix criou para nos fazer crer que vivemos em um imenso universo, não somente um universo. Tá bem, vamos dizer, mas e os cientistas? Eles não conseguem ver isso? Mas se estou dizendo que é tudo de high-tech, que não se vê por aqui, como os cientistas honestos e não comprados? Pois lembre-se, quem financia a ciência? Então, vamos pensar somente nos honestos. Como eles vão se dar conta? Eles nunca saíram da Terra. Só especulam e creem no que a NASA diz quando faz alguma viagem. ou que satélites e ônibus espaciais nos traz de informações. E de novo, mas e se... e se quando colocam um satélite no espaço, tudo já for e já é definido? A informação já fora criada para que a vejamos como existente. Afinal, esses que estão envolvidos com tudo isso fazem parte dos que servem aos controladores. No mínimo você já deve estar dizendo que sou louco e não quer mais ver o vídeo. Mas você já não acordou? Ainda pensa que está vivendo num mundo criado e sustentado pelo amor divino? Ainda não sabe que está numa Matrix ilusória, num jogo? Eu gosto de usar essa palavra Matrix porque aí todo mundo lembra do filme e eu não preciso ficar tentando dizer mais ou menos como é que seria esse jogo. Então, por que ainda continua tentando se apegar às coisas da Matrix? Por que ainda se apega tanto a tudo isso, mesmo quando tudo está sendo desmontado e dando pistas do que tudo é realmente? O sistema não precisa mais se esconder. Ele está deixando que todos saibam quem ele é. Ele adora causar falha. Ele é cruel, ele é mentiroso, enganador. Ele está deixando que todos saibam. Mesmo assim, as pessoas ainda estão apegadas a tudo isso aqui, como tudo isso fosse verdade. E que as mentiras... a gente conserta as mentiras. Bom, vamos imaginar que, na verdade, todos os humanos estejam numa sala. E nessa sala, nossas mentes veem como se fosse o universo. Isso também é possível. Estamos no mundo mental, tudo é mente. Depois vem tudo mais. Mas primeiro é a mente para ver o que lhe fora atribuído. Eu fiz esse vídeo e essa postagem há muitos anos atrás, uns 8, 9 anos, na verdade. E depois eu fui postando várias vezes, mas se você procurar nos meus vídeos, vai encontrar em 2010 ou 2011, essa mesma postagem que eu já fiz num vídeo falando, e se a NASA, se tudo que a NASA fala for mentira? Vídeos, filmes e fotos da NASA nos mentem. Tempestade solar. Você já acordou? Procura por esse título e você vai achar. Abraços. Obrigada por assistir meus vídeos. Me visite no meu canal do YouTube, no meu perfil do Facebook e na minha página. Até mais. 9 de maio de 2017. Jetzt die Wahrheit. E se... Vídeo escrito em 2010, aliás, postagem escrita em 2010, postado no meu blog em 2011. Todos estão cientes que nosso mundo possui uma história manipulada. Nossa vida, nossos alimentos, pensamentos, diversão, tudo sofreu e sofre manipulação constante. Então, por que ainda as pessoas creem naqueles que nos passam uma aparência confiável ou que tem um título confiável? Por que ainda tentam se apegar nas bagagens que colecionam do sistema desde que nasceram? Está na hora de sublinharmos bem na nossa cabeça que vivemos no mundo manipulado. Devemos duvidar, analisar, pesquisar, discernir sempre. E nunca, mas nunca mesmo confiar e entregar nosso poder da fé e do ato de acreditar no que o sistema e seus controladores nos dão. Se não fizermos isso, eles sempre acharão outras coisas para nos pegarem e continuaremos escravos. Eles querem nossas mentes e eles a têm. Abaixo o texto. Todos estão muito aflitos com os últimos acontecimentos do mundo.
Estamos todos tentando buscar informações e respostas através delas. O difícil é saber respostas quando estamos num mundo onde tudo foi manipulado. Como saber o que é verdade, o que é 100% seguro para se confiar? Existem tecnologias que não nos foram apresentadas e, depois de pensar sobre elas, deixei minha mente me mandar as questões que costumo receber para as coisas que leio, vejo, vivo, experimento, ouço, etc, etc. Então, junto com vocês, vamos começar a analisar, a questionar, a duvidar e criar suposições. Vamos nos deixar levar pelo e se? E se? E se todas as fotos que temos da NASA são feitas por supercomputadores que nenhum ser humano conhece? Apenas os cientistas da NASA. Nazista? Somente aqueles que fazem parte do grupo dos controladores. É somente isso. É difícil engolir isso? Mas se você apenas se ligar no que você vê nessa, vamos chamar, Matrix, vamos referir assim, pois assim facilita o entendimento. E somente crer no que dela sai, você está controlado. E pior, ficará sempre preso. Deixe sua mente te dar probabilidades, possibilidades, novas ideias, novas visões das coisas. E se, de novo, e se todo o universo não passa de uma grande tela que reflete essas imagens todas de planetas e estrelas distantes, e tudo que se desenvolve nesse universo que pensamos existir não passa de projeção desse refletor de super tecnologia que é difícil até de imaginar, mas que pode existir? E se apenas existe nosso sistema solar e o resto é tudo fundo? Um fundo bem legal que a Matrix criou para nos fazer crer que vivemos em um imenso universo, não somente um universo. Tá bem, vamos dizer, mas e os cientistas? Eles não conseguem ver isso? Mas se estou dizendo que é tudo de high-tech, que não se vê por aqui, como os cientistas honestos e não comprados? Pois lembre-se, quem financia a ciência? Então, vamos pensar somente nos honestos. Como eles vão se dar conta? Eles nunca saíram da Terra. Só especulam e creem no que a NASA diz quando faz alguma viagem. ou que satélites e ônibus espaciais nos traz de informações. E de novo, mas e se... e se quando colocam um satélite no espaço, tudo já for e já é definido? A informação já fora criada para que a vejamos como existente. Afinal, esses que estão envolvidos com tudo isso fazem parte dos que servem aos controladores. No mínimo você já deve estar dizendo que sou louco e não quer mais ver o vídeo. Mas você já não acordou? Ainda pensa que está vivendo num mundo criado e sustentado pelo amor divino? Ainda não sabe que está numa Matrix ilusória, num jogo? Eu gosto de usar essa palavra Matrix porque aí todo mundo lembra do filme e eu não preciso ficar tentando dizer mais ou menos como é que seria esse jogo. Então, por que ainda continua tentando se apegar às coisas da Matrix? Por que ainda se apega tanto a tudo isso, mesmo quando tudo está sendo desmontado e dando pistas do que tudo é realmente? O sistema não precisa mais se esconder. Ele está deixando que todos saibam quem ele é. Ele adora causar falha. Ele é cruel, ele é mentiroso, enganador. Ele está deixando que todos saibam. Mesmo assim, as pessoas ainda estão apegadas a tudo isso aqui, como tudo isso fosse verdade. E que as mentiras... a gente conserta as mentiras. Bom, vamos imaginar que, na verdade, todos os humanos estejam numa sala. E nessa sala, nossas mentes veem como se fosse o universo. Isso também é possível. Estamos no mundo mental, tudo é mente. Depois vem tudo mais. Mas primeiro é a mente para ver o que lhe fora atribuído. Eu fiz esse vídeo e essa postagem há muitos anos atrás. Uns 8, 9 anos, na verdade. E depois eu fui postando várias vezes, mas se você procurar nos meus vídeos, vai encontrar em 2010 ou 2011,
essa mesma postagem que eu já fiz num vídeo falando, e se a NASA, se tudo que a NASA fala for mentira? Esse vídeos, filmes e fotos da NASA nos mentem. Tempestade solar. Você já acordou? Procura por esse título e você vai achar. Abraços. Obrigada por assistir meus vídeos. Me visite no meu canal do YouTube, no meu perfil do Facebook e na minha página. Até mais. 9 de maio de 2017. Jetzt die Wahrheit. E se... Vídeo escrito em 2010, aliás, postagem escrita em 2010, postado no meu blog em 2011. Todos estão cientes que nosso mundo possui uma história manipulada. Nossa vida, nossos alimentos, pensamentos, diversão, tudo sofreu e sofre manipulação constante. Então, por que ainda as pessoas creem naqueles que nos passam uma aparência confiável ou que tem um título confiável? Porque ainda tentam se apegar nas bagagens que colecionam do sistema desde que nasceram. Está na hora de sublinharmos bem na nossa cabeça que vivemos no mundo manipulado. Devemos duvidar, analisar, pesquisar, discernir sempre e nunca, mas nunca mesmo confiar e entregar nosso poder da fé e do ato de acreditar no que o sistema e seus controladores nos dão. Se não fizermos isso, eles sempre acharão outras coisas para nos pegarem e continuaremos escravos. Eles querem nossas mentes e eles a têm. Abaixo o texto. Todos estão muito aflitos com os últimos acontecimentos do mundo. Estamos todos tentando buscar informações e respostas através delas. O difícil é saber respostas quando estamos num mundo onde tudo foi manipulado. Como saber o que é verdade, o que é 100% seguro para se confiar? Existem tecnologias que não nos foram apresentadas e, depois de pensar sobre elas, deixei minha mente me mandar as questões que costumo receber para as coisas que leio, vejo, vivo, experimento, ouço, etc, etc. Então, junto com vocês, vamos começar a analisar, a questionar, a duvidar e criar suposições. Vamos nos deixar levar pelo e se? E se? E se todas as fotos que temos da NASA são feitas por supercomputadores que nenhum ser humano conhece, apenas os cientistas da NASA? Nazista? Somente aqueles que fazem parte do grupo dos controladores. É somente isso. É difícil engolir isso? Mas se você apenas se ligar no que você vê nessa, vamos chamar, Matrix, vamos referir assim, pois assim facilita o entendimento. E somente crer no que dela sai, você está controlado. E pior, ficará sempre preso. Deixe sua mente te dar probabilidades, possibilidades, novas ideias, novas visões das coisas. E se, de novo, e se todo o universo não passa de uma grande tela que reflete essas imagens todas de planetas e estrelas distantes, e tudo que se desenvolve nesse universo que pensamos existir não passa de projeção desse refletor de super tecnologia que é difícil até de imaginar, mas que pode existir. Esse apenas existe nosso sistema solar e o resto é tudo fundo. Um fundo bem legal que a Matrix criou para nos fazer crer que vivemos em um imenso universo, não somente um universo. Tá bem, vamos dizer, mas e os cientistas? Eles não conseguem ver isso? Mas se estou dizendo que é tudo de high-tech, que não se vê por aqui, como os cientistas honestos e não comprados. Pois lembre-se, quem financia a ciência? Então, vamos pensar somente nos honestos. Como eles vão se dar conta? Eles nunca saíram da Terra. Só especulam e creem no que a NASA diz quando faz alguma viagem. ou que satélites e ônibus espaciais nos traz de informações. E de novo, mas
E se, e se quando coloca um satélite no espaço, tudo já for e já é definido. A informação já fora criada para que a vejamos como existente. Afinal, esses que estão envolvidos com tudo isso fazem parte dos que servem aos controladores. Ah, no mínimo você já deve estar dizendo que sou louco, que não quer mais ver o vídeo. Mas você já não acordou? Ainda pensa que está vivendo num mundo criado e sustentado pelo amor divino? Ainda não sabe que está numa Matrix ilusória no jogo? Eu gosto de usar essa palavra Matrix porque aí todo mundo lembra do filme e eu não preciso ficar tentando dizer mais ou menos como é que seria esse jogo. Então, por que ainda continua tentando se apegar às coisas da Matrix? Por que ainda se apega tanto a tudo isso, mesmo quando tudo está sendo desmontado e dando pistas do que tudo é realmente? O sistema não precisa mais se esconder. Ele está deixando que todos saibam quem ele é. Ele adora causar falha. Ele é cruel, ele é mentiroso, enganador. Ele está deixando que todos saibam. Mesmo assim, as pessoas ainda estão apegadas a tudo isso aqui, como tudo isso fosse verdade. E que as mentiras... a gente conserta as mentiras. Bom, vamos imaginar que, na verdade, todos os humanos estejam numa sala e nessa sala nossas mentes veem como se fosse o universo. Isso também é possível. Estamos no mundo mental, tudo é mente, depois vem tudo mais. Mas primeiro é a mente para ver o que lhe fora atribuído. Eu fiz esse vídeo e essa postagem há muitos anos atrás, uns 8, 9 anos, na verdade. E depois eu fui postando várias vezes, mas se você procurar nos meus vídeos, vai encontrar em 2010 ou 2011, essa mesma postagem que eu já fiz num vídeo falando, e se a NASA, se tudo que a NASA fala for mentira? Esse vídeos, filmes e fotos da NASA nos mentem. Tempestade solar. Você já acordou? Procura por esse título e você vai achar. Abraços. Obrigada por assistir meus vídeos. Me visite no meu canal do YouTube, no meu perfil do Facebook e na minha página. Até mais. 9 de maio de 2017. Jetzt die Wahrheit. E se... Vídeo escrito em 2010, aliás, postagem escrita em 2010, postado no meu blog em 2011. Todos estão cientes que nosso mundo possui uma história manipulada. Nossa vida, nossos alimentos, pensamentos, diversão, tudo sofreu e sofre manipulação constante. Então, por que ainda as pessoas creem naqueles que nos passam uma aparência confiável ou que tem um título confiável? Porque ainda tentam se apegar nas bagagens que colecionam do sistema desde que nasceram. Está na hora de sublinharmos bem na nossa cabeça que vivemos no mundo manipulado. Devemos duvidar, analisar, pesquisar, discernir sempre e nunca, mas nunca mesmo confiar e entregar nosso poder da fé e do ato de acreditar no que o sistema e seus controladores nos dão. Se não fizermos isso, eles sempre acharão outras coisas para nos pegarem e continuaremos escravos. Eles querem nossas mentes e eles a têm. Abaixo o texto. Todos estão muito aflitos com os últimos acontecimentos do mundo. Estamos todos tentando buscar informações e respostas através delas. O difícil é saber respostas quando estamos num mundo onde tudo foi manipulado. Como saber o que é verdade, o que é 100% seguro para se confiar? Existem tecnologias que não nos foram apresentadas e, depois de pensar sobre elas, deixei minha mente me mandar as questões que costumo receber para as coisas que leio, vejo, vivo, experimento, ouço, etc, etc. Então, junto com vocês, vamos começar a analisar, a questionar, a duvidar e criar suposições. Vamos nos deixar levar pelo e se? E se?
E se todas as fotos que temos da NASA são feitas por supercomputadores que nenhum ser humano conhece, apenas os cientistas da NASA? Nazista? Somente aqueles que fazem parte do grupo dos controladores. É somente isso. É difícil engolir isso? Mas se você apenas se ligar no que você vê nessa, vamos chamar Matrix, vamos referir assim, pois assim facilita o entendimento. E somente crer no que dela sai, você está controlado e pior, ficará sempre preso. Deixe sua mente te dar probabilidades, possibilidades, novas ideias, novas visões das coisas. E se todo o universo não passa de uma grande tela que reflete essas imagens todas de planetas e estrelas distantes, e tudo que se desenvolve nesse universo que pensamos existir não passa de projeção desse refletor de super tecnologia que é difícil até de imaginar, mas que pode existir. E se apenas existe nosso sistema solar e o resto é tudo fundo? Um fundo bem legal que a Matrix criou para nos fazer crer que vivemos em um imenso universo, não somente um universo. Tá bem, vamos dizer, mas e os cientistas? Eles não conseguem ver isso? Mas se estou dizendo que é tudo de high-tech, que não se vê por aqui, como os cientistas honestos e não comprados. Pois lembre-se, quem financia a ciência? Então, vamos pensar somente nos honestos. Como eles vão se dar conta? Eles nunca saíram da Terra. Só especulam e creem no que a NASA diz quando faz alguma viagem. ou que satélites e ônibus espaciais nos traz de informações. E de novo, mas e se... e se quando colocam um satélite no espaço, tudo já for e já é definido? A informação já fora criada para que a vejamos como existente. Afinal, esses que estão envolvidos com tudo isso fazem parte dos que servem aos controladores. No mínimo você já deve estar dizendo que sou louco, que não quer mais ver o vídeo. Mas você já não acordou? Ainda pensa que está vivendo num mundo criado e sustentado pelo amor divino? Ainda não sabe que está numa Matrix ilusória no jogo? Eu gosto de usar essa palavra Matrix porque aí todo mundo lembra do filme e eu não preciso ficar tentando dizer mais ou menos como é que seria esse jogo. Então, por que ainda continua tentando se apegar às coisas da Matrix? Por que ainda se apega tanto a tudo isso, mesmo quando tudo está sendo desmontado e dando pistas do que tudo é realmente? O sistema não precisa mais se esconder. Ele está deixando que todos saibam quem ele é. Ele adora causar falha. Ele é cruel, ele é mentiroso, enganador. Ele está deixando que todos saibam. Mesmo assim, as pessoas ainda estão apegadas a tudo isso aqui, como tudo isso fosse verdade. E que as mentiras... a gente conserta as mentiras. Bom, vamos imaginar que, na verdade, todos os humanos estejam numa sala e nessa sala nossas mentes veem como se fosse o universo. Isso também é possível. Estamos no mundo mental, tudo é mente, depois vem tudo mais. Mas primeiro é a mente para ver o que lhe fora atribuído. Eu fiz esse vídeo e essa postagem há muitos anos atrás, uns 8, 9 anos, na verdade. E depois eu fui postando várias vezes, mas se você procurar nos meus vídeos, vai encontrar em 2010 ou 2011, essa mesma postagem que eu já fiz num vídeo falando, e se a NASA, se tudo que a NASA fala for mentira? Esse vídeos, filmes e fotos da NASA nos mentem. Tempestade solar. Você já acordou? Procura por esse título e você vai achar. Abraços. Obrigada por assistir meus vídeos. Me visite no meu canal do YouTube, no meu perfil do Facebook e na minha página. Até mais. 9 de maio de 2017. Jetzt die Wahrheit. E se... Vídeo escrito em 2010, aliás, postagem escrita em 2010, postado no meu blog em 2011. Todos estão cientes que nosso mundo possui uma história manipulada.
Nossa vida, nossos alimentos, pensamentos, diversão, tudo sofreu e sofre manipulação constante. Então, por que ainda as pessoas creem naqueles que nos passam uma aparência confiável ou que tem um título confiável? Porque ainda tentam se apegar nas bagagens que colecionam do sistema desde que nasceram. Está na hora de sublinharmos bem na nossa cabeça que vivemos num mundo manipulado. Devemos duvidar, analisar, pesquisar, discernir sempre e nunca, mas nunca mesmo confiar e entregar nosso poder da fé e do ato de acreditar no que o sistema e seus controladores nos dão. Se não fizermos isso, eles sempre acharão outras coisas para nos pegarem e continuaremos escravos. Eles querem nossas mentes e eles a têm. Abaixo o texto. Todos estão muito aflitos com os últimos acontecimentos do mundo. Estamos todos tentando buscar informações e respostas através delas. O difícil é saber respostas quando estamos num mundo onde tudo foi manipulado. Como saber o que é verdade, o que é 100% seguro para se confiar? Existem tecnologias que não nos foram apresentadas e, depois de pensar sobre elas, deixei minha mente me mandar as questões que costumo receber para as coisas que leio, vejo, vivo, experimento, ouço, etc, etc. Então, junto com vocês, vamos começar a analisar, a questionar, a duvidar e criar suposições. Vamos nos deixar levar pelo e se? E se? E se todas as fotos que temos da NASA são feitas por supercomputadores que nenhum ser humano conhece, apenas os cientistas da NASA? Nazista? Somente aqueles que fazem parte do grupo dos controladores. É somente isso. É difícil engolir isso? Mas se você apenas se ligar no que você vê nessa, vamos chamar, Matrix, vamos referir assim, pois assim facilita o entendimento. E somente crer no que dela sai, você está controlado. E pior, ficará sempre preso. Deixe sua mente te dar probabilidades, possibilidades, novas ideias, novas visões das coisas. E se, de novo, e se todo o universo não passa de uma grande tela que reflete essas imagens todas de planetas e estrelas distantes, e tudo que se desenvolve nesse universo que pensamos existir não passa de projeção desse refletor de super tecnologia que é difícil até de imaginar, mas que pode existir? E se apenas existe nosso sistema solar e o resto é tudo fundo? Um fundo bem legal que a Matrix criou para nos fazer crer que vivemos em um imenso universo, não somente um universo. Tá bem, vamos dizer, mas e os cientistas? Eles não conseguem ver isso? Mas se estou dizendo que é tudo de high-tech, que não se vê por aqui, como os cientistas honestos e não comprados? Pois lembre-se, quem financia a ciência? Então, vamos pensar somente nos honestos. Como eles vão se dar conta? Eles nunca saíram da Terra. Só especulam e creem no que a NASA diz quando faz alguma viagem. ou que satélites e ônibus espaciais nos traz de informações. E de novo, mas e se... e se quando colocam um satélite no espaço, tudo já for e já é definido? A informação já fora criada para que a vejamos como existente. Afinal, esses que estão envolvidos com tudo isso fazem parte dos que servem aos controladores. No mínimo você já deve estar dizendo que sou louco e não quer mais ver o vídeo. Mas você já não acordou? Ainda pensa que está vivendo num mundo criado e sustentado pelo amor divino? Ainda não sabe que está numa Matrix ilusória, num jogo? Eu gosto de usar essa palavra Matrix, porque aí todo mundo lembra do filme e eu não preciso ficar tentando dizer mais ou menos como é que seria esse jogo. Então, por que ainda continua tentando se apegar às coisas da Matrix? Por que ainda se apega tanto a tudo isso,
mesmo quando tudo está sendo desmontado e dando pistas do que tudo é realmente. O sistema não precisa mais se esconder, ele está deixando que todos saibam quem ele é. Ele adora causar falha, ele é cruel, ele é mentiroso, enganador. Ele está deixando que todos saibam. Mesmo assim, as pessoas ainda estão apegadas a tudo isso aqui, como tudo isso fosse verdade. E que as mentiras, a gente conserta as mentiras. Bom, vamos imaginar que, na verdade, todos os humanos estejam numa sala. E nessa sala, nossas mentes veem como se fosse o universo. Isso também é possível. Estamos no mundo mental, tudo é mente. Depois vem tudo mais. Mas primeiro é a mente para ver o que lhe fora atribuído. Eu fiz esse vídeo e essa postagem há muitos anos atrás, uns 8, 9 anos na verdade. E depois eu fui postando várias vezes, mas se você procurar nos meus vídeos, vai encontrar em 2010 ou 2011, essa mesma postagem que eu já fiz num vídeo falando, e se a NASA, se tudo que a NASA fala for mentira? Vídeos, filmes e fotos da NASA nos mentem. Tempestade solar. Você já acordou? Procura por esse título e você vai achar. Abraços. Obrigada por assistir meus vídeos. Me visite no meu canal do YouTube, no meu perfil do Facebook e na minha página. Até mais. 9 de maio de 2017. Jetzt die Wahrheit. Esse vídeo escrito em 2010, aliás, postagem escrita em 2010, postado no meu blog em 2011. Todos estão cientes que nosso mundo possui uma história manipulada. Nossa vida, nossos alimentos, pensamentos, diversão, tudo sofreu e sofre manipulação constante. Então, por que ainda as pessoas creem naqueles que nos passam uma aparência confiável ou que tem um título confiável? Porque ainda tentam se apegar nas bagagens que colecionam do sistema desde que nasceram. Está na hora de sublinharmos bem na nossa cabeça que vivemos no mundo manipulado. Devemos duvidar, analisar, pesquisar, discernir sempre. E nunca, mas nunca mesmo confiar e entregar nosso poder da fé e do ato de acreditar no que o sistema e seus controladores nos dão. Se não fizermos isso, eles sempre acharão outras coisas para nos pegarem e continuaremos escravos. Eles querem nossas mentes e eles a têm. Abaixo o texto. Todos estão muito aflitos com os últimos acontecimentos do mundo. Estamos todos tentando buscar informações e respostas através delas. O difícil é saber respostas quando estamos num mundo onde tudo foi manipulado. Como saber o que é verdade, o que é 100% seguro para se confiar? Existem tecnologias que não nos foram apresentadas e, depois de pensar sobre elas, deixei minha mente me mandar as questões que costumo receber para as coisas que leio, vejo, vivo, experimento, ouço, etc, etc. Então, junto com vocês, vamos começar a analisar, a questionar, a duvidar e criar suposições. Vamos nos deixar levar pelo e se? E se? E se todas as fotos que temos da NASA são feitas por supercomputadores que nenhum ser humano conhece, apenas os cientistas da NASA? Nazista? Somente aqueles que fazem parte do grupo dos controladores. É somente isso. É difícil engolir isso? Mas se você apenas se ligar no que você vê nessa, vamos chamar, Matrix, vamos referir assim, pois assim facilita o entendimento. E somente crer no que dela sai, você está controlado. E pior, ficará sempre preso. Deixe sua mente te dar probabilidades, possibilidades, novas ideias, novas visões das coisas.
E se todo o universo não passa de uma grande tela que reflete essas imagens todas de planetas e estrelas distantes, e tudo que se desenvolve nesse universo que pensamos existir não passa de projeção desse refletor de super tecnologia que é difícil até de imaginar, mas que pode existir. Esse apenas existe nosso sistema solar e o resto é tudo fundo. Um fundo bem legal que a Matrix criou para nos fazer crer que vivemos em um imenso universo, não somente um universo. Tá bem, vamos dizer, mas e os cientistas? Eles não conseguem ver isso? Mas se estou dizendo que é tudo de high-tech, que não se vê por aqui, como os cientistas honestos e não comprados. Pois lembre-se, quem financia a ciência? Então, vamos pensar somente nos honestos. Como eles vão se dar conta? Eles nunca saíram da Terra. Só especulam e creem no que a NASA diz quando faz alguma viagem. ou que satélites e ônibus espaciais nos traz de informações. E de novo, mas e se... e se quando colocam um satélite no espaço, tudo já for e já é definido. A informação já fora criada para que a vejamos como existente. Afinal, esses que estão envolvidos com tudo isso fazem parte dos que servem aos controladores. No mínimo você já deve estar dizendo que sou louco e não quer mais ver o vídeo. Mas você já não acordou? Ainda pensa que está vivendo num mundo criado e sustentado pelo amor divino? Ainda não sabe que está numa Matrix ilusória, num jogo? Eu gosto de usar essa palavra Matrix porque aí todo mundo lembra do filme e eu não preciso ficar tentando dizer mais ou menos como é que seria esse jogo. Então, por que ainda continua tentando se apegar às coisas da Matrix? Por que ainda se apega tanto a tudo isso, mesmo quando tudo está sendo desmontado e dando pistas do que tudo é realmente? O sistema não precisa mais se esconder. Ele está deixando que todos saibam quem ele é. Ele adora causar falha. Ele é cruel, ele é mentiroso, enganador. Ele está deixando que todos saibam. Mesmo assim, as pessoas ainda estão apegadas a tudo isso aqui, como tudo isso fosse verdade. E que as mentiras... a gente conserta as mentiras. Bom, vamos imaginar que, na verdade, todos os humanos estejam numa sala e nessa sala nossas mentes veem como se fosse o universo. Isso também é possível. Estamos no mundo mental, tudo é mente, depois vem tudo mais. Mas primeiro é a mente para ver o que lhe fora atribuído. Eu fiz esse vídeo e essa postagem há muitos anos atrás, uns 8, 9 anos, na verdade. E depois eu fui postando várias vezes, mas se você procurar nos meus vídeos, vai encontrar em 2010 ou 2011, essa mesma postagem que eu já fiz num vídeo falando, e se a NASA, se tudo que a NASA fala for mentira? Esse vídeos, filmes e fotos da NASA nos mentem. Tempestade solar. Você já acordou? Procura por esse título e você vai achar. Abraços. Obrigada por assistir meus vídeos. Me visite no meu canal do YouTube, no meu perfil do Facebook e na minha página. Até mais. 9 de maio de 2017. Jetzt die Wahrheit. E se... Vídeo escrito em 2010, aliás, postagem escrita em 2010, postado no meu blog em 2011. Todos estão cientes que nosso mundo possui uma história manipulada. Nossa vida, nossos alimentos, pensamentos, diversão, tudo sofreu e sofre manipulação constante. Então, por que ainda as pessoas creem naqueles que nos passam uma aparência confiável ou que tem um título confiável? Porque ainda tentam se apegar nas bagagens que colecionam do sistema desde que nasceram. Está na hora de sublinharmos bem na nossa cabeça que vivemos no mundo manipulado. Devemos duvidar, analisar, pesquisar, discernir sempre e nunca, mas nunca mesmo confiar e entregar nosso poder da fé
e do ato de acreditar no que o sistema e seus controladores nos dão. Se não fizermos isso, eles sempre acharão outras coisas para nos pegarem e continuaremos escravos. Eles querem nossas mentes e eles a têm. Abaixo o texto. Todos estão muito aflitos com os últimos acontecimentos do mundo. Estamos todos tentando buscar informações e respostas através delas. O difícil é saber respostas quando estamos num mundo onde tudo foi manipulado. Como saber o que é verdade, o que é 100% seguro para se confiar? Existem tecnologias que não nos foram apresentadas e, depois de pensar sobre elas, deixei minha mente me mandar as questões que costumo receber para as coisas que leio, vejo, vivo, experimento, ouço, etc, etc. Então, junto com vocês, vamos começar a analisar, a questionar, a duvidar e criar suposições. Vamos nos deixar levar pelo e se? E se? E se todas as fotos que temos da NASA são feitas por supercomputadores que nenhum ser humano conhece, apenas os cientistas da NASA? Nazista? Somente aqueles que fazem parte do grupo dos controladores. É somente isso. É difícil engolir isso? Mas se você apenas se ligar no que você vê nessa, vamos chamar, Matrix, vamos referir assim, pois assim facilita o entendimento. E somente crer no que dela sai, você está controlado. E pior, ficará sempre preso. Deixe sua mente te dar probabilidades, possibilidades, novas ideias, novas visões das coisas. E se, de novo, e se todo o universo não passa de uma grande tela que reflete essas imagens todas de planetas e estrelas distantes, e tudo que se desenvolve nesse universo que pensamos existir não passa de projeção desse refletor de super tecnologia que é difícil até de imaginar, mas que pode existir? E se apenas existe nosso sistema solar e o resto é tudo fundo? Um fundo bem legal que a Matrix criou para nos fazer crer que vivemos em um imenso universo, não somente um universo. Tá bem, vamos dizer, mas e os cientistas? Eles não conseguem ver isso? Mas se estou dizendo que é tudo de high-tech, que não se vê por aqui, como os cientistas honestos e não comprados? Pois lembre-se, quem financia a ciência? Então, vamos pensar somente nos honestos. Como eles vão se dar conta? Eles nunca saíram da Terra. Só especulam e creem no que a NASA diz quando faz alguma viagem. ou que satélites e ônibus espaciais nos traz de informações. E de novo, mas e se... e se quando colocam um satélite no espaço, tudo já for e já é definido? A informação já fora criada para que a vejamos como existente. Afinal, esses que estão envolvidos com tudo isso fazem parte dos que servem aos controladores. No mínimo você já deve estar dizendo que sou louco, que não quer mais ver o vídeo. Mas você já não acordou? Ainda pensa que está vivendo num mundo criado e sustentado pelo amor divino? Ainda não sabe que está numa Matrix ilusória, num jogo? Eu gosto de usar essa palavra Matrix, porque aí todo mundo lembra do filme e eu não preciso ficar tentando dizer mais ou menos como é que seria esse jogo. Então, por que ainda continua tentando se apegar às coisas da Matrix? Por que ainda se apega tanto a tudo isso, mesmo quando tudo está sendo desmontado e dando pistas do que tudo é realmente? O sistema não precisa mais se esconder. Ele está deixando que todos saibam quem ele é. Ele adora causar falha. Ele é cruel, ele é mentiroso, enganador. Ele está deixando que todos saibam. Mesmo assim, as pessoas ainda estão apegadas a tudo isso aqui, como tudo isso fosse verdade. E que as mentiras... a gente conserta as mentiras.
Bom, vamos imaginar que, na verdade, todos os humanos estejam numa sala e nessa sala nossas mentes veem como se fosse o universo. Isso também é possível. Estamos no mundo mental, tudo é mente, depois vem tudo mais. Mas primeiro é a mente para ver o que lhe fora atribuído. Eu fiz esse vídeo e essa postagem há muitos anos atrás, uns 8, 9 anos, na verdade. E depois eu fui postando várias vezes, mas se você procurar nos meus vídeos, vai encontrar em 2010 ou 2011, essa mesma postagem que eu já fiz num vídeo falando, e se a NASA, se tudo que a NASA fala for mentira? Esses vídeos, filmes e fotos da NASA nos mentem. Tempestade solar. Você já acordou? Procura por esse título e você vai achar. Abraços. Obrigada por assistir meus vídeos. Me visite no meu canal do YouTube, no meu perfil do Facebook e na minha página. Até mais.